Bom, galera, então vamos resolver aquele resultado que eu deixei para vocês na última aula, tá? Sobre o lambda x, lambda y, x unicórnio. Eu estou respondendo, eu estou respondendo aqui o meu lambda y unicórnio, que seria a minha função, ó. Então, return, ó, function y. Lembra que sempre que lambda e o nome ali, a gente está passando o argumento, um parâmetro para essa função. Então, aqui eu estou respondendo, ó. Então, a expressão, o resultado desta expressão essa é outra expressão lambda aqui, que convertido para JavaScript fica desta forma, ó. Function unicórnio return, então estou retornando, né? Estou retornando essa função com y, porém eu estou dando return no valor de unicórnio aqui, nesse caso, correto? Então, vamos rodar esse código para nós vermos como funciona ele de verdade. Opa. Olha aqui, eu joguei o código aqui, certo? Daí, o que nós vamos fazer? Vamos executá-lo, então. Ó. Vamos executar essa função fn aqui. Ó. E o que ela vai fazer, então? Ela vai retornar outra função. Olha aqui, ó. Ele está retornando a função fn, porém agora com o parâmetro y. E como é que nós fazemos para usar realmente essa expressão, né? Essas duas funções que criamos? Então, nós vamos precisar passar dois parâmetros. Na verdade, a gente vai fazer duas chamadas de função. Por quê? Por que isso? Vou explicar aqui. Ó. Estão vendo aqui, então, que fn, eu passei o primeiro valor, que ele vai vir para unicórnio, e eu passei chamando agora o segundo valor, ó, que vai ser o y. Então, por que eu posso fazer dessa forma? Porque a função inicial, ela está retornando outra função. Ou seja, na primeira vez que eu faço a chamada da função e passo um parâmetro, o retorno do resultado da função é outra função. Então, eu posso fazer essa segunda chamada de parâmetro de execução passando um parâmetro, porque o fn passando 1 é outra função. Tá certo? Porque agora, olha só, se eu mudar esse valor aqui, ó, que é o y, não acontece nada. Por quê? Porque nossa função só está retornando o valor de unicórnio. Ó, então o resultado só vai importar aqui nesse caso com o valor do primeiro parâmetro, né, do unicórnio. Como é que nós fazemos isso aqui, ó? Então agora o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês criem um código aí em cima disso que facilite, que use as funções, que multiplique os valores. Então veja bem, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que o retorno da última função seja a multiplicação, por exemplo, de unicórnio e y, tá? Eu vou deixar vocês tentarem fazer aí com um minutinho só. Vamos lá, galera. Quero ver se vocês conseguem. É bem simples. Vocês já vão ver como é que funciona. Bom, como é que nós fazemos esse código então? É bem simples. Olha só. Nós temos que fazer então... Deixa eu só tirar isso aqui. Nós temos então que apenas fazer o retorno com a multiplicação, né, que é o asterisco. Bem simples, olha só. Então eu vou criar aqui, né, a gente está rodando direto no console do Chrome. Olha só, a minha função é a mesma função passada aqui, ó. Certo? Ó. É a mesma função, só que o return aqui, em vez de usar só a função, o valor de unicórnio, eu também vou usar o valor de y agora. Ó. Então vai mudar completamente minha função.
né? Vamos ver? Eu vou até chamar ela de multiplicar aqui, ó, que vai ficar bem fácil. Então, como é que eu uso? Ó, multiplicar 2 por 6. Opa, escrevi errado, é foda, né? Certo? Entenderam isso aqui? Olha que legal. Então a gente vai conhecer, vai ver muito mais isso daí para frente, na parte de composição, currying, a gente vai chegar aí mais a fundo nesse estilo de programação. Então vocês viram que interessante, a gente vai usar bastante isso, funções retornando funções, tá? Deixa eu colocar aqui. Ok, então estamos lá com o nosso resultado aqui, certo? Bom, bem simples, né? Bom, agora vocês já entenderam um pouquinho sobre lambdas. O que que nós vamos fazer? Vamos ver. Vamos ver a parte de funções. Porém, antes eu queria só dar um toque para vocês que se quiserem brincar mais com parte funcional, com paradigma funcional, tem uma biblioteca muito boa de um brother meu, do Alan, que também dá uns help de vez em quando para montar esse conteúdo, aí umas dicas, tá? Bem legais. O Pia é bom, ele também curte pra caralho aí o JavaScript funcional, certo? E então, ó, dá uma olhada lá, Prelude.js, que a ideia dele é fazer todas as funcionalidades do Haskell aqui para JavaScript, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês darem uma brincadinha. Vamos falar então por que o JavaScript é funcional. Certo? Ele é funcional basicamente por causa das suas funções, lógico, né? É como a gente usa funções que deixa nosso paradigma ser funcional. Não, lógico, né? Então vamos começar pela base dela. Vamos ver o que são as funções, tá? Então no JavaScript, a função nada mais é do que objeto, né? Um objeto que possui atributos, como arguments, name, length, e funções importantes, como apply, bind, call. Quando você dá um type-off, quer dizer, vocês sabem que no JavaScript tudo é um objeto, né? Então, por isso que uma função também é um objeto, certo? Bom, e para criarmos a função, como vimos, é bem fácil, só usarmos a palavra function. No ES6, a gente vai poder usar o fat arrow, fat arrow, tá? A flechinha, bom, flechinha gorda, certo? Lógico, né? Se é função, né, pô? Bom, eu estava vendo uma palestra no Infoquê, bem interessante, sobre JavaScript funcional, e o jeito mais simples que eu tinha percebido de mostrar como é que você faz, como é que você programa no modo funcional, é seguir algo assim, onde toda função precisa retornar um valor, né? Aí você se pergunta, pô, mas então como assim, né? Precisa retornar um valor. Precisa você trabalhar com funções, na verdade, elas sendo o seu objeto básico, né? O seu átomo do seu código é a função. Então, como que eu vou fazer isso aqui como uma função? Esse var dado igual a 30. Então, o que nós estamos fazendo aqui, ó? Se eu tiver uma função onde ela vai fazer vai setar a idade, certo? Então, meu set idade aqui, ó, eu só estou recebendo um parâmetro e instanciando no valor interno, né? Usando um this. Então, o objeto que estiver rodando aqui, eu vou jogar o valor idade, correto? Porém, como é que eu vou retornar valor? Vou retornar valor para essa função. Como assim, né? Se é um set, eu tenho que só instanciar uma variável, como que eu vou retornar um valor nisso? Então, basicamente, só falta a gente retornar o mesmo valor, tá? Por exemplo, aqui seria um return this. Olha só. Entendeu? Porque aqui, ó, eu vou retornar o this, nesse caso específico, para eu retornar o objeto, tá? Como assim?
Porque eu poderia fazer um objeto, tipo... Né, vamos pensar aqui, ó. Eu poderia setar várias idades, vamos dizer assim, ó. Tá certo que não ia servir para muita coisa, mas se o objeto eu tivesse outras funções, por exemplo, eu poderia usar set, name, né? Entenderam? Então eu posso encadear funções no JavaScript retornando this, mas eu não vou falar sobre o this agora, tá? Então só pense comigo que eu estou retornando um valor nessa função agora. E isso que é o interessante, né? Não deixar ela sem retorno. Então, só que aqui não é uma função identidade nesse caso. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? E como que a gente pode testar, então, se uma pessoa é maior de idade? Muito fácil, né? Ó, eu só vou dar um return, idade maior que 18. Certo? E como é que a gente chama, então? Aí que vem a diferença, galera. Olha que legal. Vou criar a função aqui para nós, tá? Ó. Tem a função maioridade aqui, certo? Como é que eu vou fazer o set, então, desse valor, por exemplo? Só que eu vou usar aqui, ó, vou usar outro código. Eu não vou tirar esse this aqui, ó, tá? Vou retirar ele e eu vou deixar só o variedade. Só quis, né, mostrar um negócio aqui, não ficou legal. Vamos dar o return do idade. E se eu posso saber se ela é maior, ela vai retornar a propriedade. Então, eu vou usar a chamada desta forma. Ó. Eu vou chamar a função e dentro dela, eu estou chamando outra função. Ó. Set idade 30. Essa função vai ser executada e vai devolver o valor de idade. Esse valor vai ser o valor passado para o parâmetro da minha função maioridade. Então, começa de dentro, né? Ó, começa do parâmetro 30 para o retorno dessa função para o parâmetro de maioridade. Tá certo? Bem simples isso, né? Ó. Oxi, peraí. Return, se idade for maior ou igual a 18. Ah, agora tá certo. Então, é maior de idade. Certinho? Bom, agora entendendo esse conceito, né, onde nós podemos passar funções como parâmetro de outras funções, isso daí já fica simples de conseguirmos entender como é que o JS funcional vai nos auxiliar, né? Como que nós vamos, na verdade, utilizar o JS funcional, tá bom? Então vamos lá. Aliás, tem uma coisa muito interessante, né, nessa parte da programação funcional, esse paradigma funcional, porque me lembra muito o Atomic Design, né? Eu gosto bastante do Atomic Design, já falei sobre isso aí um bom tempinho, certo? E ele diz que nós, no caso do CSS, né, ali nos elementos da interface, que nós temos que criar os átomos, se eles sendo independentes, e aí depois a gente só vai fazendo uma composição desses elementos para criar elementos maiores, átomos, moléculas e organismos. E lógico que isso fica na cara, muito parecido com a programação funcional, onde você cria pequenas funções
e aí as compõe. Você sempre só vai reutilizar as funções. Você cria uma função genérica e as outras funções específicas que você vai reusar e combinando elas nessa função genérica. Por exemplo, um compose da vida, que nós vamos ver futuramente, tá? Então fica aí a dica para vocês darem uma lida também nisso de Atomic Design, no artigo do Brad Frost, tá? Então fica essa diquinha aí para vocês. Vamos continuando? Bom, então como é que nós usamos uma função, né? Bem simples, de duplicar uma string. Vamos lá, vamos rodar nosso código. Var repeat igual a function s, return s mais s, né? Concatenando s com s. Então, ó, né? Então, ó. Só uma repetição simples, correto? Bem fácil, né? Mas, né? E se eu passar um inteiro nisso aqui? Ó, eu quero que, vejam bem, essa função é para repetir caracteres, basicamente é para duplicar os caracteres. E se eu for passar um número, então? Ele vai somar, e isso para mim é um resultado indesejado, certo? Mas por quê? Por quê, por exemplo? Por que que esse resultado é indesejado? Vamos... Opa, aqui repeat 2. Aí. Então, aí que encontramos o problema. Nós vamos rodando isso aqui, nós temos um somatório e não uma repetição. Esse é o problema dessa função estar aceitando qualquer... Tá com dois. Peraí. Aqui. Né? Então vamos lá, ó. Por quê? Porque eu tenho que testar, nesse caso, se o meu parâmetro é uma string, para ele dar o retorno corretamente, né? Então, por que que a gente precisa disso? A gente cria um contrato para a função, para ela retornar apenas string. Lembra quando a gente via aquele, no começo do Lambda, a gente dizendo qual é o tipo da função, qual é o tipo do parâmetro? Essas coisas são muito importantes nas categorias dos tipos, tá? Por que que a gente vai ter que transformar tipos de dados também, mônades, etc. Então, você tem que ter uma visualização do que está entrando e o que está saindo de uma função. Então, com isso, é assim que a gente vai criar um contrato nessa função para retornar sempre strings agora. Então, vamos criar essa função aqui, ó. O que que eu estou fazendo nessa função? Eu estou testando se o tipo do parâmetro s é diferente de string. Se for diferente de string, né, então não é uma palavra, é uma letra, eu vou dar um throw new type error, né, um erro de tipo, e eu passo a função que eu estou esperando uma string. Se não, aí ele vai passar, então ele não vai executar esse erro, e eu posso já retornar a minha string, então, né? Como é que isso funciona? Aqui, ó, vamos refatorar, então, o nosso repeat, tá? Vejam bem que agora, no meu repeat, eu estou usando aqui a função str que nós acabamos de fazer, né? Ó, minha função str que testa se é uma string, então
é um teste se tem uma string aqui. Então eu estou setando isso na minha variável s e agora eu faço a repetição, ó. Então vamos lá. Vamos fazer aquele repeat. Ah, deu certo. E o repeat 5 agora? Olha aí, ó. Olha o type error aqui que nós falamos, né? E aqui é a mensagem que nós escrevemos. Certo? Então isso é bem útil quando a gente trabalha com a programação funcional. Beleza? Vamos lá. Certo. Bom, além disso, nós também temos funções que são anônimas. E como assim? Como que uma função vai ser anônima? Né? Vocês lembram ali na parte do Lambda, onde nós fazíamos a chamada no código de uma function sem nome, né? Pois o Lambda você não tem nome, é uma função anônima mesmo. Né? Então, olha só. Isso é uma função anônima, esse function nome, retornou lá nome, é uma função anônima, né? Por não ter sido instanciada em algum lugar com algum nome real. Mas como é que nós rodamos essa função, então? Então, olha só, o que nós vamos fazer, ó. Eu vou entrar aqui no Bmin, que tem o jQuery, tá? E nós vamos rodar uma função da Ajax, tá? Para ver como é que, então, nós usamos uma função anônima. Ela serve para que nós passamos por parâmetros, funções, sem precisar criar uma variável para isso, instanciar, salvar ela na memória, sendo que ela só vai ser executada naquele momento, por exemplo. Então, vou fazer aqui, ó, um Ajax. Eu estou pegando o jQuery aqui só como exemplo, bem rápido, utilizando a função de Ajax que vai bater nesta URL aqui e vai me retornar algo aqui em Downe, ó. Nessa função Downe, eu estou passando por parâmetro, outra função que é uma função anônima, que vai receber um valor em data e vai mostrar para mim. Por que isso? Porque eu não preciso daí criar uma variável à toa. Posso jogar diretamente a função aqui, ó, para ela ser executada apenas nesse momento que for chamada a função downe. Tá bom? Olha só então o que acontece aqui. Ó. Ele retornou, ó. Ó lá. Estão vendo que legal? Entenderam? Então é bem simples, ó. É só jogar a função direto no parâmetro que você vai conseguir executar ela quando a função, né, que for chamada vai ser executada. Tá sossegado isso, né? Bem fácil de entender aqui que eu então crio uma função agora dentro de um parâmetro. É uma função anônima também. Bom, vamos passando então. E a função anônima é largamente utilizada no JavaScript, como nós vamos ver aí futuramente, tá? A gente vai só criando função anônima para callbacks, vocês vão ver isso muito. Quem vai se aventurar aí no Node.js também, ouviu os vídeos, né? Que nós temos os vídeos aqui, ó, agora o canal da WebSchool tá massa, gente. Olha só. Ó, /c/webschool-io. Ó, tem um monte de aula de Node.js que o Caio Cutrim criou essa série aí de Node de graça. Então vai ser, tem bastante material de estudo aí para vocês já no nosso canal. Beleza? Bom, vamos continuando aqui. Agora nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Da tão famosa IIFE. Immediately Invoked Function Expression. What the fuck is that shit, motherfucker? Bom, nada mais é do que uma função que é imediatamente invocada. Como assim, né? Não entendi. Bom, vamos ver que nós temos que saber que no JavaScript, quando a gente executa uma função, a gente cria um escopo fechado nessa função, né? Que é basicamente para as variáveis não saírem, né? A gente não ter vazamento de escopo.
e assim criando um mecanismo simples de privacidade. Correto? Então, como é que nós usamos uma IFE? Primeiro, quer dizer, antes de criarmos uma IFE, vamos entender essa parte do escopo aqui, ó, tá? Antes vamos entender a parte do escopo da função. Sem diz ainda, olha só, nós só vamos entender a parte do escopo das variáveis, tá? Olha aqui. Vamos fazer essa função makeCounter aqui, ó. Certo? Então, o que ela vai fazer? Eu vou chamar a função makeCounter, ó, 1. Desculpa, não preciso chamar, né, com 1. Aqui, ó, counter, opa, lógico. Eu vou colocar, então, aqui ela inicialmente, né, como ela é uma função, aqui, eu vou colocar ela numa variável, ó, certo? E vou chamá-la, essa variável counter, para execução, ó. Então, ela vai somente adicionando aqui, ó. Ela vai incrementando esse valor, correto? E olha só, eu vou criar vou criar com a mesma função, veja bem, ó. É a mesma função, que tem o mesmo nome, makeCounter, tá? Só que numa variável no counter 2. E olha só, eu vou chamar o counter 2 agora, ó. E perceba que ele está começando do 1 do 0 novamente, ó. Ele não foi afetado pelo primeiro. Nem o segundo, nenhum deles vai ser afetado. Olha por quê? Porque minha variável i, na verdade, ela não existe fora. Ela só existe dentro de cada função. Então, quando eu crio um counter 1, né, eu estou gerando aqui um escopo único, né, dentro de counter, e estou criando outro escopo único dentro de counter 2. Porém, a execução é o mesmo código, né? Aí as variáveis não saem desse escopo, galera. Beleza? Isso aí é bem utilizado aí para dar um pouco mais segura. Confiança nos códigos, não é bem essa palavra. Daqui a pouco eu lembro qual que é a palavra que eu queria falar. Beleza? Então vocês entenderam, né, como é que funciona esse escopo das variáveis. Mas aí, como é que eu vou executar, então, uma função agora, uma função anônima, uma IFE, como é que eu faço para executar ela? Então, olha só, né? Se a gente sabe que para executar uma função, nós precisamos apenas colocar os parênteses depois do nome dela. Então, se a gente pensar nisso, a gente pode tirar o nome dela e declarar diretamente essa função, né? Como assim? Bom, pense aqui comigo, vamos lá. Eu tenho essa função aqui, ó, tá? Vamos pensar comigo aqui, que então eu poderia estar com isso aqui, ó, nome da função, correto? Só que em vez de eu chamar esse nome da função, ter uma variável para ela, eu quero colocar a função inteira aqui, ó. Então isso era aquela função. E eu vou só chamar, então, usar os parênteses depois para executar a função, correto? Não tanto assim. Por quê? Porque o JavaScript, tá? Ele vai tentar, ele vai ver, chegar na palavra function, né? Ela chega na palavra function e ele trata ela como uma declaração dessa função. Então não tem como ela declarar e executar ali, mas tem como a gente conseguir passar essa barreira, né? Vamos dizer assim, para a execução dessa função, como? Apenas encapsulando ela entre parênteses também, ó. Essas duas formas são corretas. O Douglas Crockford prefere essa, eu já prefiro essa aqui, ó. Falar real para vocês. Mas, né, tanto faz. Então, vamos usar aqui, então, essa função agora, ó.
Olha só. Ó, beleza, ó, não deu erro. Eu vou colocar um valor aqui, ó, no console log, um alert mesmo, ó. Certo? Então ele se executou, ó. Criei a função e automaticamente já chamei aqui. Beleza? Agora veja comigo. Outra forma de nós vermos aquele mesmo código aqui, ó, é que você cria a função nomeada foo, por exemplo, e execute ela dentro dela. Então, você declarou ela e já chama a própria função. Correto? Porém, como que eu faço então para fazer chamar uma função anônima e executá-la diretamente, né? Essa parte aqui, ó. Se ela é anônima, então não ter o nome dela, nós temos que utilizar o objeto arguments, que é o quê? É o objeto especial de cada função. Cada função possui esse objeto e o Kali é uma propriedade especial dela que faz a função que está sendo que tem esse argumento, que é a dona desse argumento, ser executada. Então é dessa forma que é, vamos dizer assim, transformado, entre aspas, essa execução. Certo? Então vamos para o próximo. Opa, tem dois. É isso mesmo. Ah, beleza. Era isso que eu queria falar. Nesse caso, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. Beleza. Porque aí nós vamos começar a chegar agora, galera, em First Class Functions, em Higher Order Function, tá? Porém, isso aí vai ficar para a próxima aula, né? Então nós vamos continuar aprendendo o porquê que o JavaScript é funcional. Todas essas partes que eu estou mostrando agora, o porquê, o que deixa o JavaScript ser funcional no caso, né? Você ter first class functions, high order functions, né? Isso daí, lógico, tá tudo no nosso material. Eu ainda tenho que escrever mais conteúdo, lógico, né? Mas já tem boa parte escrita lá. E aí vai ficar para a próxima aula, então nós vamos ver first class functions, high order functions, provavelmente closures também. Beleza? Bom, então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, tá? E espero que vê-los novamente na próxima aula.